Em 2008, a Mary era uma moradora de Nova Orleans, na região próxima às margens do rio Mississippi, onde fica um dos marcos mais conhecidos e antigos da história da cidade. Assim que ela chegou no cemitério St. Louis, que foi inaugurado em 1789, ela foi em direção a um túmulo bastante conhecido. Chegando lá, em frente ao local que foi construído de tijolos e argamassa, ela escreveu a letra X em grupo de 3, em busca de ter o seu pedido realizado pela rainha do voodoo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como vocês podem ver, eu tô aqui com um cenário improvisado de Halloween que eu amei, diga-se de passagem. Agora em outubro vai ter especial de Halloween todo sábado, então todo sábado vai ter um vídeo com um tema especial pra gente falar. No vídeo de hoje eu escolhi mais um tema polêmico que aparece na primeira temporada de American Horror Story. Conforme eu for contando esse caso pra vocês, eu acho que vocês vão descobrir qual caso é, e eu tô muito ansiosa. Comentem aí muito o que vocês acharam e também dicas de outros temas pra esse Halloween. E agora, sem mais enrolação, bora pra história. O túmulo da rainha do voodoo de Nova Orleans está em um cemitério que é aberto ao público. Muitas pessoas acreditam até hoje que, mesmo ela estando morta, ela ainda tem poder sobre a cidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Nova Orleans, mas é uma cidade que eu particularmente tenho muita vontade de conhecer e que tem muitas histórias bizarras. Ela ficou muito famosa por ter histórias de vampiros, parece que a cidade toda é mal assombrada, e o voodoo também tá muito presente. Se você anda pelas lojinhas de Nova Orleans, você vai encontrar bonecas de voodoo de pelúcia pra comprar. Tem também a casa da Madame Lalaurie, que eu acho que é assim que pronuncia, que já tem vídeo no canal, que foi uma pessoa muito sádica e terrível, e dizem que vem o fantasma dela passando na frente da casa de vez em quando. Você vai pra lá, tem vários tours assombrados, então assim, quem sabe vem aí a gente fazendo um tour por lá. Já a Marie Laveau é uma personagem que apareceu na terceira temporada de American Horror Story, a temporada Coven, que fala das bruxas. Vocês devem se lembrar se vocês assistiram. Ela aparece de uma forma até que um pouco preconceituosa na série. Tem várias mentiras, assim, licenças poéticas que foram colocadas lá e que não tem muito a ver com a mulher na vida real. Na série, ela ajuda a balancear os poderes das bruxas. Ela também teria se apaixonado por um dos escravos da Madame Lalaurie, que, se vocês bem sabem a história dela, ela tinha vários escravos presos na residência dela. E aí, posteriormente, a Marie teria engravidado dele. Depois, ela faz um pacto com um suposto demônio, que é a forma que é retratado na série, o Papa Legba, e aí ele ofereceu a imortalidade pra ela em troca da alma dela. Só que, como condição, ele também precisava da alma de uma pessoa inocente. Isso não foi informado pra Marie na hora que ela estava fazendo o pacto, e aí quando ela pariu o bebê, ela foi obrigada a entregá-lo pro Papa Legba. O Papa Legba também é inspirado em uma lenda muito famosa. Na verdade, ele faz parte de uma religião, e ele seria a entidade intermediária entre os vivos e os mortos. Muitas pessoas que conhecem a história do Papa Legba ficaram um pouco irritadas com a forma que ele foi colocado na série, porque ele parece ser uma entidade maligna, mas ele não é. E ainda relacionado com ele, teve uma atriz de American Horror Story dessa temporada, a atriz que interpreta a Queenie, que diz que nos momentos em que elas estavam fazendo as invocações, elas estavam falando as palavras reais dos encantamentos. E aí, na primeira vez que elas fizeram isso na cena, ela sentiu como se um dedo tivesse passando do queixo até o lábio inferior dela, que ficou inchado. Eles tiveram que parar a gravação e ela ficou sentada na cadeira da maquiadora, esperando o enfermeiro ajudá-la com o que estava acontecendo. E enquanto eles estavam dentro dessa sala com a porta fechada, ela e a maquiadora ouviram sons de garras na porta. E aí depois, na cena final, elas foram obrigadas de novo a falar aquele encantamento em voz alta, e ela sentiu de novo agora um dedo vindo da testa até o lábio superior, que também ficou inchado. Então ela ficou muito em choque de ter que fazer esses encantamentos reais. Eu também não sei por que a série colocaria esses encantamentos. Eu acho que é muito aquela questão de, ai, não existe mesmo, então vamos colocar o negócio real. Mas eu não pagaria pra ver. De qualquer forma, as pessoas que analisaram essa história da atriz não acreditam que foi o Papa Legba que apareceu, mas sim uma outra entidade que aí sim seria maligna. Ainda na série, a Marie descobriria que a Madame Lalaurie
Marie teria torturado e matado o namorado dela, o homem que ela era apaixonada, e transformado ele em um minotauro. E parece que a estrela desse canal vai ficar no cenário do Halloween também. Como eu mencionei, várias coisas da série não fazem sentido. Na vida real, a Madame Lalaurie e a Marie Laveau nunca se encontraram. Elas nem teriam se encontrado, não fez sentido, eles colocaram aquilo como licença poética mesmo. Já o voodoo é, como eu mencionei, grande parte da história de Nova Orleans. E aí essa religião seria uma combinação de religiões do oeste da África, trazidas pelos escravos e também tradições indígenas. É importante notar que a palavra voodoo é a mais comum e mais conhecida nos Estados Unidos, na Europa, mas é vista como ofensiva pelas comunidades praticantes desse tipo de religião. Então, eu já deixo isso aqui avisado, eu vou falar voodoo porque vai ficar mais fácil de entender, mas não é um termo pra gente ficar usando. Na cidade, até hoje, muitos povos fazem oferendas para os deuses, principalmente com frutas, e também existem alguns pontos turísticos do voodoo para você visitar. A gente não tem um registro de nascimento da Marie, mas de acordo com a história, aparentemente ela teria nascido no ano de 1801. Ela era filha de um proprietário muito rico chamado Charles Levaux. Ele era dono de uma grande plantação e casado com uma escrava recém-libertada chamada Marguerite d'Arcantrel. Como a gente não tem muitos dados corretos dessa época, algumas pessoas acreditam que ao invés de dono de uma plantação, o pai dela era dono de uma pequena loja. A Marie foi a primeira mulher da família dela nascida livre, e a bisavó dela foi a primeira mulher da origem da família a chegar em Nova Orleans. Ela veio por volta de 1700 diretamente da África, mas o país nunca foi identificado. A avó da Marie, chamada Catherine, foi comprada por uma mulher que também era negra, e ela conseguiu a liberdade da escravidão por conta dessa mulher. E aí, dessa forma, a Catherine conseguiu construir uma pequena casa ali no bairro francês de Nova Orleans. A mãe da Marie, por outro lado, nasceu como escrava, mas ela foi liberta com 18 anos quando ela se casou. Quando a Marie era pequena, ela frequentava todas as missas católicas que ela poderia encontrar. Ao contrário da forma como ela é retratada na série, ela era muito religiosa. Ela também aprendeu a trabalhar como cabeleireira dentro da casa da avó. Então ela fez isso como uma profissão, ela era uma cabeleireira muito famosa e ela atendia todas as mulheres brancas e ricas da cidade. Toda a elite frequentava o salão dela. Ah, não vão brigar aí, né? Vão pra lá? E como vocês sabem, naquela época, cidade pequena, não tinham tantos habitantes assim, salão de cabeleireiro é o local onde as fofocas rolam. Então a Marie sabia tudo sobre a elite. Ela sabia quem odiava quem, sabia os problemas de cada uma delas e tentava achar alguma forma de ajudar. Ela se casou pela primeira vez em 1819 com um cara chamado Jacques Paris. Ele era haitiano e tinha fugido do país dele com a Revolução Haitiana. Com esse casamento, o pai dela deu uma propriedade para a filha que ele possuía na rua chamada Love Street. A maioria das pessoas que fala sobre a vida da Marie alega que ela não teve filhos com o Jacques, mas muito pelo contrário, os dois tiveram duas filhas juntos. Uma delas batizada em 1823 e a outra em 1824. A primeira tem o registro de que ela foi batizada 7 anos depois do nascimento, o que indicava que a filha nasceu antes dos dois se casarem. Só que essa história é toda muito estranha, porque mesmo tendo os documentos de batismo, a gente não tem registros dessas filhas, a gente não tem comprovação delas. Além disso, um ano depois do casamento, o Jacques desapareceu de forma misteriosa. A gente nunca conseguiu encontrar nenhum obituário dele, mas no registro de batismo de uma das filhas constava que ele já tinha falecido. E aí, por conta desse fato e das fofocas que estavam rolando, a Marie recebeu o apelido de a Viúva de Paris. Poucos anos depois, ela encontrou um novo amor, um cara chamado Louis. O Louis era um homem branco de família rica que viveu cerca de 30 anos ao lado da Marie. Naquela época, os casais interraciais não eram proibidos em Nova Orleans, mas eles também não poderiam se casar. Inclusive, os dois juntos tiveram pelo menos 7 escravos. Os dois tiveram muitos filhos, muitos alegam que foi cerca de 15, mas o que a gente tem registrado mesmo foram 7 filhos entre 1827 e 1839. E para Marie, essa história foi muito triste porque 3 dos filhos dela morreram na infância por conta da febre amarela que assombrou Nova Orleans em
1830. O Louis também faleceu em 1855 e depois a gente não tem registro nenhum de que ela tenha se relacionado com alguma outra pessoa. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas a vida dela parece bem normal, fora o desaparecimento misterioso do primeiro marido. Como que ela se tornou a rainha do voodoo? Por conta dessas perdas recentes na família, a Marie se dedicou a cuidar e curar os doentes. E isso abriu uma brecha para ela desenvolver as habilidades que ela tinha. Muitas pessoas dizem que ela treinou sob a orientação de 2 mestres que dominaram o voodoo naquela época em Nova Orleans. Ao mesmo tempo, é muito polêmico se a Marie realmente praticava o voodoo. Tem algumas pessoas que são guias turísticos de Nova Orleans hoje que dizem que ela nunca esteve envolvida com o voodoo, mas que ela era extremamente católica. E a gente tem registros disso, a gente tem registros de que ela frequentava a igreja e etc. O fato é que ela se tornou uma grande líder religiosa da região. Ela cuidava dos doentes, ela alimentava as pessoas que passavam fome ali, e aí muitas pessoas com poder, incluindo políticos e legisladores, passaram a consultar a Marie para saber quais decisões eles deveriam tomar na carreira e nos negócios. Uma coisa bem tipo tarô que a gente tem hoje. E a moral dela era tão grande que muitos desses políticos tinham medo de confrontá-la. E se ela fizesse alguma coisa contra eles? Quais eram os poderes que ela tinha? Além disso, muitas das previsões que ela fazia, ela acertava. Mas muitas pessoas céticas acreditam que isso se dava ao fato dela ter aquele salão de cabeleireiros, que ela ficava sabendo das fofocas. Então, no fundo, ela já sabia o que estava acontecendo para poder aconselhar os outros que iam falar com ela. Muitos também diziam que ela era muito boa para lançar feitiços e fazer exorcismos. Ela também ganhava dinheiro com a venda de amuletos que ela chamava de griges. As pessoas acreditavam que esses amuletos traziam sorte e também protegiam elas do mal. E aí muitos presumem que ela fez diversos sacrifícios e que ela atuou como um oráculo. Ela também fazia diversas poções, então ela era bem bruxinha mesmo. Um escritor chamado John Kendall descreveu como ficava a casa dela. Ele disse o seguinte: depois de escurecer, você poderia ver carruagens se acumulando na porta da Marie, e mulheres com véu e roupas elegantes iriam correndo comprar o que a velha bruxa tinha para vender. Uma fraude, sem dúvidas, mas o dinheiro caía no colo dela até o último dia de sua vida maligna. Ele, é claro, era uma das pessoas que acreditava que o voodoo estava relacionado a artes malignas. Um lugar que ficou muito conhecido na época e é conhecido até hoje é a Praça do Congo. Esse local era onde a Marie escolhia para se reunir com os seguidores dela. A praça fica próxima da antiga casa da Marie e do Louis. Semanalmente tinham atividades que aconteciam ali, mas tinha uma data que era sagrada para eles todo ano, que era a véspera de Saint John. Para a comunidade, esse era um dia para eles se reunirem em volta de uma fogueira e comungar com banhos ritualísticos. Como essa celebração acontecia na praça, a Marie ficou encarregada. Ela sempre usava uma coroa e ela também tinha uma cobra de estimação. Normal. A cobra significava a divindade enquanto animal. E ela também acreditava que ela possuía uma forte magia no sentido espiritual. Essa cobra se chamava Gran Zumbi e durante os rituais a Marie dançava com ela. Algumas pessoas afirmavam que a cobra era inofensiva e não era venenosa. Outros também afirmavam que ela mantinha ela em uma caixa perto da cama quando ia dormir. Nos dias de hoje, acredita-se que a Gran Zumbi era uma jiboia ou uma python que fala? Mas assim, nos meus conhecimentos rasos de cobras, me parecem cobras perigosas. Alguns moradores da região começaram a desconfiar que ela era uma farsa quando ela dizia que tinha respostas para qualquer questão que eles quisessem perguntar. E é aí que veio a história de que ela já recebia todas as fofocas do pessoal que ia no cabeleireiro. Eles começaram a criar todo tipo de boato, até mesmo que a cobra dela era feita de madeira articulada. Outra coisa que falavam muito sobre a Marie era sobre o fato de que ela não aparentava envelhecer. Talvez daí que American Horror Story tirou a ideia de fazer ela como se ela tivesse feito um pacto para ser imortal. E algumas pessoas chegaram até mesmo a alegar que uma das filhas dela, que era muito parecida com a mãe, usava as roupas da mãe para sair na rua e parecer que era a mãe ainda jovem, para ela aparentar que nunca estava envelhecendo mesmo. Como o voodoo sofria muito preconceito na época, muitos moradores também usaram a desculpa do marido dela ter desaparecido para falar que ela tinha alguma relação com práticas do diabo e que ela tinha sido a responsável. Apesar disso, a gente nunca teve nenhuma evidência de que a Marie tivesse relacionada com esse
esse desaparecimento. Como eu mencionei, religiosa como a Marie era, ela frequentava a missa todos os dias até envelhecer. Ela também visitava alguns prisioneiros em busca de fazer com que eles se arrependessem dos crimes que eles tinham cometido. Ela usava parte do dinheiro dela para pagar a fiança de mulheres negras que eram acusadas injustamente de algum crime. Ela também ficou muito conhecida por ajudar na educação de crianças órfãs e foi considerada pelas pessoas que não tinham preconceito com ela e com a religião dela como uma santa viva. Com a chegada da Guerra Civil nos Estados Unidos, a tensão racial ficou ainda pior e a religião do voodoo, principalmente em Nova Orleans, foi proibida. A Marie faleceu no dia 15 de junho de 1881. Ela já estava bastante fraca e faleceu na casa dela. Ela estava há poucos meses de completar 80 anos, então para a época ela viveu bastante. No velório, diversas pessoas compareceram, incluindo pessoas da elite branca. Isso mostrava o quanto as pessoas gostavam dela. Diversas homenagens foram feitas em jornais e muitos jornalistas colocaram ela como uma divindade. Até hoje, o túmulo da Marie Laveau é um dos lugares mais visitados de Nova Orleans. Como eu mencionei no começo, cada X colocado no túmulo dela representa um desejo que se realizou. Por mais que ela tenha sido querida por muitos, também foram registrados alguns atos de vandalismo lá. Hoje, o cemitério não permite que as pessoas entrem sem um guia turístico presente, para evitar que o túmulo seja ainda mais vandalizado. Em 1907, a casa de campo que ela tinha comprado da avó e que foi a mesma casa onde ela foi criada, foi demolida e muita gente alega que o espírito dela vaga o local até hoje. Hoje a gente tem a figura dela como uma lenda pop. Ela foi inspiração para diversas músicas, livros, obras no audiovisual e, como eu mencionei, para a terceira temporada de American Horror Story também, apesar delas ter sido colocada muito mais como esse lado maligno. Apesar de até hoje não ficar muito claro se a Marie era mesmo praticante de voodoo ou o que ela fazia, se ela fazia feitiços, se ela fazia exorcismos, ela foi muito mais conhecida como uma pessoa que ajudava os outros. A vida dela foi muito nobre e muito dedicada às outras pessoas, o que eu acho muito bonito. Enfim, essa foi a história dela. Comentem aí o que vocês acharam. Esse foi o primeiro episódio da saga de Halloween desse ano do canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.